Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, todos os irmãos sabem, né? A história, né? A história, aleluia, de Ezequias, né? Que Ezequias adoeceu, né? Uma enfermidade incurável, né? Aleluia, glória a Jesus. E, né, o Senhor enviou a Isaías dizer a Ezequias, né? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, aleluia, o Senhor conhecia, o Senhor sabia, né? Ele é o dono de tudo, ele sabe tudo, né? Aleluia. Então, se o Senhor falou para Isaías, né? Ezequias, né? Que era para Isaías ir lá falar para ele, põe a casa em ordem, porque morrerás e não viverás, né? Aleluia, glória a Jesus. E nesse momento, eu creio que quando Isaías chegou, né? Para falar com ele, ó, o Senhor falou que põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer, né? Aleluia, chegou o ponto final da sua vida, né? E Ezequias, glória a Jesus, ele ficou, né? Ele ficou muito triste, né? Aleluia, glória a Jesus, ele chorou, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ele virou o seu rosto para a parede, ele estava enfermo, né? Ele não podia levantar, né? Dobrar o seu joelho, né? Perante o Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, se ele virou o seu rosto para a parede, ele estava de cama, né? Ele estava enfermo de cama. Ele virou o seu rosto para a parede e falou: Senhor, lembra, né, de mim, né? Que eu fui um servo, que andei na tua presença, né? Aleluia, ele chorou grandiosamente, né? Ele orou e chamou, orou e chorou, clamou ao Senhor Jesus, né? Aleluia, glória a Deus. E maravilhoso é que naquele momento que ele orou, chorou, aleluia, perante ao Senhor Jesus, aleluia, o Senhor ouviu a oração dele, irmãos. É maravilhoso nós se humilhar na presença do Senhor, aleluia, porque nós sabemos que o Senhor exalta aquele que se humilha, né? Aleluia, glória a Deus. Então, creio eu, né, que quando Isaías chegou, né, se ele não tivesse se humilhado, né? Aleluia, se ele tivesse falado, que nada, né? Você sabe nada da minha vida, você sabe o que eu estou passando, né? Eu creio que ele não ia receber aquela cura, né? Então, ele se humilhou, ele chorou, ele clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu as suas lágrimas, né? Porque uma lágrima para o Senhor é uma frase, né? Uma lágrima para o Senhor é uma resposta. Aleluia. Então, irmãos, o Senhor ouviu as lágrimas, o clamor, né, de Ezequias, né? E mandou Isaías voltar atrás, volta lá, né? Fala para Ezequias, né? Aleluia, ele ouviu o seu clamor, a sua oração, arabacanda, arabaxuri, andalabacai, arabaxuri, andalabacai, as suas lágrimas, né? E eu ouvi, né, a sua humilhação. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Eu fico assim pensando, né, que muitos de nós não queremos se humilhar. Aleluia, Jesus, não devemos se humilhar na presença do Senhor. E aqueles que descem na presença do Senhor, o Senhor exalta, irmãos. Vamos se humilhar, vamos buscar, vamos, né? Aleluia, descer na presença do Senhor. O Senhor tem grandes coisas para nos entregar. O Senhor quer nos dar a vitória. O Senhor quer salvar a nossa família. O Senhor quer quebrar os laços. O Senhor vai quebrar os laços que o inimigo tem preparado para a nossa família. E muitas das vezes nós estamos de braço cruzado.
madrugada, né? Mas o Senhor falou. Se eu pedir a palavra do Senhor, disse que tudo que nós pedir, no nome dele, ele fará, né? Aleluia. Então, eu clamei, eu busquei, o Senhor despertou, né? Aleluia, glória a Jesus. Senhor, me desperta essa madrugada para te buscar, a tua santa presença. E o Senhor despertou, mas eu não me levantei, né? Aí no outro dia eu amanheci, desesperada, uma tristeza, sabe? Aquele desengano dentro de mim, né? E o Espírito Santo muitas vezes fala assim conosco, né? Aleluia, deixando, né, de lado, né, que nós devemos buscar a face do Senhor Jesus. Aleluia, porque o Senhor